Boa noite, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade na nossa aula da semana passada, ministrando hoje a segunda parte do capítulo número 10, denominado O Desafio de Despertar. Lembremos que na aula anterior nós vimos que muitos de nós, até mesmo aqueles que estão dentro das religiões, até mesmo aqueles que estão dentro de uma religião espírita, ainda enfrentam a dificuldade de despertar para as questões espirituais. Temos conhecimento dessa maravilhosa doutrina do Cristo, mas permanecemos muitas vezes inertes, sem a prática daquilo que aprendemos, sem a prática daquilo que nós cremos. E por que isso acontece? A lição de hoje vai nos mostrar o que dificulta muitas vezes de despertarmos desse sono letárgico, como nos informou o autor desse capítulo, o que nos impede de progredir espiritualmente e como devemos proceder diante da nossa própria inércia. Inicialmente, o autor nos traz que uma das causas do nosso adormecimento espiritual é a turbulência da vida cotidiana, onde o silêncio nos incomoda. Ele diz que nós não aguentamos a convivência conosco mesmos, e quanto mais barulho, melhor. Afinal, é mais distração, e distraídos, não prestamos atenção em nós mesmos. Não prestamos atenção nos destinos que estamos dando à nossa própria vida, por meio das nossas próprias escolhas. Ele afirma que quanto mais adormecido o espírito está, mais gosta das aglomerações e das reuniões sociais cheias de pessoas. Eu aqui fiquei um pouco preocupada, porque eu me identifiquei um pouco, com esse adormecimento, pois eu gosto bastante de aglomeração, gosto de reuniões com bastante pessoas. Me senti aí uma bela adormecida. Mas estudando essa lição um pouco mais a fundo, eu compreendi o motivo de gostarmos de estar em aglomeração. Na verdade, explica o autor, é porque ainda nós temos muitas dificuldades de estarmos conosco mesmos. Temos ainda dificuldades de convivermos com a nossa própria pessoa. E aí a gente quer que o próximo consiga conviver com a gente numa boa, Sendo que às vezes nem nós mesmos conseguimos essa proeza. Ele diz que nós não conseguimos ficar a sós, nos conectar com nós mesmos. E se nós não conseguimos nos conectar conosco, não conseguimos fazer as devidas reflexões. Porque para fazer as reflexões, nós temos que fazer os momentos de introspecção. Ficarmos a sós conosco mesmos. Sabemos que esses momentos a sós, que esses momentos de introspecção são de suma importância para o nosso autoconhecimento e, por consequência, para a nossa autorreforma. E para isso, então, nós temos que aprender a fazer o quê? Aprendermos a vivermos sozinhos. Sozinhos, mas não na solidão. Porque existe uma diferença entre estar sozinho, que é o que nós chamamos de solitude, e estar na solidão, e estar solitário. É bastante diferente, como a gente vai ver adiante. Entendam a diferença. A solidão não é estar só. A solidão é quando nós nos encontramos vazios. Pois muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas e nos encontramos sozinhos. Nos encontramos solitários. Não é bem assim? Não estamos só,
mas nós nos sentimos só. Diz o autor, é um estado de espírito negativo. A solidão, na maioria das vezes, está associado à rejeição, à carência e principalmente está associado à falta de amor, nos alerta o autor. Quando se sente solidão, é porque se sente a falta do outro. Sente que seria melhor que o outro estivesse ali, ao seu lado. Seu amigo, a sua esposa, a sua mãe, a pessoa amada. Ou seja, sem a presença do outro ao seu lado, a vida não tem sentido. E isso para aquele que se encontra na solidão. Ele se encontra praticamente abandonado. A solitude é diferente. É estar sozinho por uma escolha. É transformar a solidão em algo positivo. É fazer por nós algo que só nós podemos fazer por nós. Ser feliz com a felicidade que nós mesmos podemos proporcionar e não o outro. Não depender do outro. Não depender de ninguém para ser feliz. E até a ciência já constatou que passar um tempo sozinho é bom e necessário para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional. E sabe por que faz bem ficar sozinho um pouco? Porque quando interagimos demais com o social, nossa atenção se projeta para fora e temos menos tempo de nos voltar para dentro de nós, a fim de equilibrar as nossas emoções. Além do que, são nesses momentos de solitude que podemos nos conectar com o Criador, através da prece, como nos ensinou Jesus. Afinal, a prece pede recolhimento e silêncio interior. Como nos ensinou o Mestre na lição Pedi e obtereis, onde lemos, no recolhimento estais com Deus. Agora, quando você compreende a necessidade de se afastar um pouco e entra nesse processo de solitude, incomoda um pouco as pessoas, principalmente os amigos, porque eles não entendem esse momento de introspecção. Acredito ser um afastamento irreversível e sem motivos. Começa a haver uma cobrança por parte de todos que nos cercam, dos amigos, dos parentes, o que acaba gerando, às vezes, uma dificuldade de relacionamento, pois as pessoas não entendem a necessidade que nós temos, às vezes, de nos afastarmos daquela turbulência do cotidiano e ficarmos conosco mesmo, na solitude. E, através dessa introspecção, nos autoconhecer, como nos ensinou Sócrates, e daí em diante efetuar a tal da reforma íntima, tão propagada pela doutrina espírita como imprescindível para a nossa evolução espiritual. Eu penso que essa pandemia teve um propósito bastante grande para nós, nos levar à solitude. Porque nós tivemos que nos afastar do mundo lá fora, das festas, das aglomerações e nos recolhermos para dentro dos nossos lares, aonde por muitas vezes tivemos a oportunidade de estarmos conosco mesmos, cuidando de nós, fazendo algo por nós. Tivemos oportunidades de fazermos maiores reflexões,
tivemos oportunidade de estudarmos mais, oportunidade de olhar o mundo de fora, de longe. Teve pessoas que, ao se verem consigo mesmas, sentiram solidão, sentiram falta do outro, sofreram, porque sem o outro a sua vida não tinha sentido. E outros sentiram, ao invés de solidão, solitude. Gostaram de estar consigo e aproveitaram esse momento para cuidar de si, para fazer um curso, para fazer um exercício, ler um bom livro, para aprender algo diferente. Enfim, perceberam que deveriam investir no espírito que habita o seu corpo físico. Resumindo, a solitude não significa que você precisa ser contra a socialização, mas sim que você tenha em mente que sozinho você já é o bastante para ser feliz. Você não precisa se ancorar em nada e nem em ninguém para determinar a sua razão de viver. O autor diz que, além da característica do espírito adormecido gostar de aglomerações para fugir de si mesmo, temos ainda uma outra evidência para identificar o nosso estado de sono espiritual: a necessidade de sermos compreendidos por todos. O espírito que ainda não despertou não entende que nem todos estão no mesmo estágio evolutivo, que não tem a mesma percepção da vida futura e tenta de todas as formas obter uma aprovação dos outros sobre as suas atitudes. E tenta mais. Tenta até mudar a todo custo aqueles que o rodeiam. O espírito desperto é bem diferente. Ele não tem a necessidade da compreensão de todos. Simplesmente entende e aguarda com paciência que os outros encontrem o que ele já encontrou, sem que isso seja uma fonte de discórdia ou uma razão de superioridade da parte dele. Ele apenas contribui para o amadurecimento dos demais que estão à sua volta, mas respeita o momento e o estado de cada um. O espírito de Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no capítulo 8, denominado de Autodespertamento Inadiável, trata do despertar de cada ser humano, proporcionado pelas sucessivas experiências, que foram vividas nas pluralidades das existências, nas reencarnações, como uma ação de acordar de um sono. Diz a Joana, nesse capítulo, Despertamento Inadiável, que a hora é agora. É hora de despertarmos, sair do estado letárgico em que nos encontramos ainda, libertando-nos das faltas, dos vícios e dos sentimentos inferiores, remanescentes de um passado que estão adormecidos no nosso inconsciente profundo. Joana nos convoca nesse livro a imediatamente despertarmos desse sono que ainda nos encontramos. O autor, no subtítulo Esclarecimento de Cristo, ele diz que a maioria das pessoas ainda caminha adormecida para as questões espirituais, mesmo dentro das religiões. E por estar vinculado a uma determinada religião, muitas vezes cria-se uma aparência de conhecimento que não possui harmonia com as próprias atitudes e principalmente pela maneira de tratar os outros. E pasmem, isso acontece muitas vezes até mesmo
dentro de uma casa espírita. Encontramos espíritos espíritas em sono profundo. Daí a necessidade da lição também para nós espíritas, para que ao buscarmos a solitude, entendemos que não é só frequentar uma casa espírita que vai nos fazer evoluir espiritualmente. A casa espírita é importante? Importantíssima. O movimento espírita, o grupo espírita em si, a federação espírita são importantes? Importantíssimos. Frequentar os trabalhos na casa espírita é importante? Importantíssimo. Mas tudo isso é instrumento. Tudo isso é meio, não é finalidade. Mas como eu sei que tudo isso não é uma finalidade? Pela definição que Kardec deu no Livro dos Espíritos sobre o verdadeiro espírita. Ele não falou que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo número de dias que ele vai na casa espírita. Até podia ser, não é? O verdadeiro espírita é aquele que vai 4 a 5 vezes por semana na casa espírita? Mas e quando não se pode ir? Como aconteceu agora, recentemente, durante a pandemia. Como é que ficaria? Como nos ensinou Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Uma vez Haroldo fez uma comparação da doutrina espírita, eu achei bastante interessante. Ele comparou a doutrina espírita a um grande banquete. A um banquete de luzes espirituais. Mas o que nós temos percebido é que um grande número de espíritas estão organizando o banquete, colocando a toalha, colocando os alimentos, mas não estão comendo. Eles mesmos não estão se alimentando. Já assistiu várias aulas e palestras, outros ministraram aulas e palestras sobre prece, mas não têm o hábito da prece. Ouviram e falam sobre a caridade, chamam o outro de irmão dentro da casa espírita, mas não pratica a caridade. Assistiu e deu aula sobre reforma íntima, mas não anota o que fez durante o dia. Não faz uma reflexão no final da noite, como viveu naquele dia, como nos ensinou o Santo Agostinho. Fica um conhecimento puramente teórico, mas o problema do conhecimento teórico é que só ficar na teoria sem a formação de novos hábitos. Essa é a palavra mágica. Hábitos. Porque às vezes nós repetimos a teoria como um papagaio, ficamos ali, repetindo, mas não estamos formando hábitos novos. Esse é o desafio para todo mundo, para todos nós, para mim também. Não estou me excluindo, não. Jesus já falou isso no Sermão da Montanha. O que você faz de especial? Você tem tanto conhecimento, mas o que você faz de especial? Essa é a pergunta para a gente colocar ali, do lado da cabeceira da cama e logo cedo a gente se questionar o que é que eu estou fazendo de especial? O que é que eu vou fazer hoje de especial? Enfim, é hora de despertarmos, como nos adverte a lição de hoje. Criar novos hábitos, abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos. Porque sabemos que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E por que poucos são os escolhidos? Porque só os despertos, aqueles que saíram da multidão de mortos, começam a vislumbrar coisas novas nas coisas velhas. Já não se deixa influenciar pelo desejo e gozos da matéria. Eleva o seu nível de consciência, escolhe os caminhos certos,
mesmo que sejam os mais difíceis. Temos uma passagem no Evangelho que traduz bem o que estamos falando nessa lição. É sobre a escolha da porta que queremos adentrar. As portas largas, descritas no Evangelho, são as que mais traduz o perfil da maioria sonolenta de consciência adormecida diante de valores espirituais. E a porta estreita é o caminho certo, ainda que seja o mais difícil. Mas é aquele que foi traçado por Jesus, para que nele caminhássemos ao seu encontro. E foi ele mesmo que nos pediu, como mostra a passagem de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. O homem desperto, diz o autor, por querer mais, sabe que é necessário agir diferente e tem sede de conhecer as coisas do Espírito, pois consciente que está de tudo que ainda está à sua frente, ele se nutre de uma sólida esperança num futuro feliz, e isso lhe basta para caminhar com Jesus. Por tudo isso, despertemos agora para a nossa realidade. Valorizando as conquistas edificantes adquiridas, durante as nossas encarnações e abandonando um passado de vícios, de paixões e sentimentos inferiores. Pois esse crescimento é inadiável rumo à perfeição. Tendo Jesus como modelo e guia em seu roteiro de vida, porque viver um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança, que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Por isso, para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações. O Evangelho de Jesus está repleto de exemplos de despertar de consciência. Paulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, experimentou o despertar da consciência no inesquecível encontro com Jesus, às portas de Damasco, e se transformou no grande arauto da mensagem evangélica. Simão Pedro teve seu momento decisivo ao ver cumprida a previsão de Jesus, que afirmou que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, na fatídica madrugada que antecedeu o drama do Calvário. A partir daquele momento, Pedro dedicou sua existência à causa cristã, sem jamais experimentar novas vacilações. Em Maria de Magdala, temos o exemplo do missionário confundido pelas ilusões do mundo, que se faz perder diante do mundo materialista, sob o domínio de cruéis perseguidores cristãos, até que Cristo lhe descortinasse as excelências do Evangelho. Renovada, Maria de Magdala converteu-se em ardorosa seguidora dos princípios novos, acumulou méritos suficientes para ser ela própria a mensageira da ressurreição, aquela que primeiro viu Jesus após a crucificação. Esses personagens, caros alunos, eles representam aqueles que cometem equívocos graves na sua marcha evolutiva, mas aqueles que também conseguem, ao toque do amor de Cristo, despertarem e se reajustarem
perante a lei de Deus e definitivamente se voltam para o bem. Esta é a proposta dessa lição, que ao encontrarmos Jesus no nosso caminho e através dos seus ensinamentos, possamos despertar agora. E mediante essa conquista, a vontade passa a ser comandada por uma mente saudável, que discerne entre o que deve e o que pode ser feito. Quais são os objetivos da nossa existência na Terra? E não importa o quanto tempo nós dormimos, mas que estamos decididos a despertar. E como nos ensinou o nosso querido Chico, embora ninguém possa voltar lá atrás e acordar, numa outra época, e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, despertar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.